Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, aqui mais uma vez com vocês, em um momento de reflexão nessa madrugada, ou independente do momento que você veja, que ela sirva para edificar e fortalecer a sua fé em Cristo. Que Deus abençoe. Olha, o versículo hoje para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 1, fala assim, ó: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. Somente até aqui. Irmãos, Paulo, ele escreve a carta aos Romanos para combater os falsos ensinos. E o teor principal da carta é inspirar a igreja de Roma, que tinha judeus e tinha também ali os nativos da região, que eram os próprios romanos gentios, a crer em Jesus Cristo, que era por meio da fé que nós seríamos salvos. E nesse momento aqui, ele está dando Abraão como um exemplo de fé, mas ele está falando do ponto de vista humano. Porque havia textos que diziam que Abraão, ele fundou a nação de Israel pela sua obediência à lei de Deus. E alguns diziam, alguns textos também que não estão incluídos na Bíblia, logicamente, que Abraão nunca tinha pecado, tornando assim Abraão a um patamar, a um nível mais alto. E nós não sabemos, um dos textos mais famosos da carta de Romanos é que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, primeira coisa que eu aprendo, irmão, o ponto de vista humano não é o ponto de vista de Deus. Eu quero repetir isso. O ponto de vista do homem não é o ponto de vista de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a palavra vai dizer que Deus falou a Samuel que o homem olha a aparência, mas Deus olha para dentro do coração. Ou seja, a forma como Deus enxerga as coisas, a forma como Deus vê, não é a forma como o homem vê. Bom, e a palavra fala que Abraão foi o fundador de nossa nação, e nós sabemos que Israel foi tomada como o primeiro filho. Moisés disse isso ao faraó no Egito, falando que Israel seria o primeiro filho, o primeiro, e não o único. Então, nós sabemos que Deus trabalha com semente. Abraão foi a semente de Israel, assim como Cristo e a sua cruz é a semente da igreja, junto com o sangue dos mártires. E é a forma como Deus trabalha. Você sabia que quando Deus te olha, Ele vê uma nação, Ele vê muitas pessoas vindo para Ele através de você? Ele não só olha para você, Ele olha para você, olha para sua casa, olha para sua vizinhança, olha para sua cidade, olha para sua comunidade, olha para o seu estado e olha para sua nação. Ele não vê só você, através de você ele vê uma semente que frutificará com muitas bênçãos espirituais para todos que o ouvirem, que o seguirem e que entenderem que através de você, através da sua vida, Deus operará maravilhas. Mas isso se você crer. Paulo vai dizer que Abraão creu e por isso foi-lhe imputado ser o pai da justiça, ou seja, o pai da fé. E Abraão se tornou o pai da fé justamente porque ele creu quando não tinha Bíblia, quando não tinha testemunho, quando não tinha ninguém. Ele ouviu a voz de Deus, creu, saiu da sua casa e foi para uma terra aonde Deus lhe mostrou. E por ele crer, lhe foi imputado isso, porque ele teve fé em Deus. A sua fé e a fé na sua jornada de conhecimento com Deus lhe permitiu vivenciar experiências maravilhosas. E todos nós herdamos as promessas que foi dada por Deus a Abraão para que nós possamos também experimentar esse novo e vivo caminho da fé. Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã? Então saia da tua casa e vai para a terra aonde Ele tem te mostrado. Enfrente os desafios da jornada e saiba que Deus, Ele honrará o seu nome, glorificando o nome dele, o nome de Jesus Cristo, através da sua vida. E pensando nisso, quero deixar um versículo com você que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, fala: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vamos orar por isso?
Senhor, coloco diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Queremos ser uma semente do reino, daquelas que se tornam as mais frondosas e grandiosas árvores, que muitos vêm e se alimentam dela, inclusive as aves do céu, que fazem ali os seus ninhos. Para isso entregamos a nossa vida e partimos com o Senhor numa jornada de fé e de conhecimento do Santo e do Eterno, a qual o Senhor possa nos preparar, Senhor, e acrescentar sabedoria e entendimento espiritual para que venhamos olhar como o Senhor vê e não como nós enxergamos a vida. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, fortaleça-nos, cuida de nós e leva-nos a uma terra que o Senhor prometeu. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, se você não desistir, minha irmã, se você não desistir, do outro lado do mar tem um lugar aonde a vida é leve. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.